Olá pessoal, vamos falar sobre Serviço Cristão, um chamado para todos, baseado na revista Começando a Vida Cristã, série Novos Convertidos, volume 2, tópico 1, fomos criados para servir, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para que nós as praticássemos. Efésios 2 verso 10. Como diz o ditado, quem não vive para servir, não serve para viver. Na passagem de Lucas 10 versos 25 a 37, temos a seguinte narrativa entre o doutor da lei e Jesus. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso, e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. O motivo da pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Para aquele homem, não fazia sentido conectar a vida eterna com a vida terrena, a salvação com as obras, a fé com o serviço. Para ele, construir a vida eterna na terra era fazer coisas para Deus, por exemplo, vir ao templo, prestar culto, dar ofertas, jejuar, ler as Escrituras, ensinar. Tudo tem seu valor, mas qualquer atividade que não transforma o nosso coração para amar e servir as pessoas não é servir a Deus e a seu reino. O que realmente importa para Deus é refletir sua natureza no amor ao próximo e no serviço às pessoas. Na prática, Jesus demonstrou que a vida eterna só pôde chegar até nós porque ele se tornou um servo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2 versos 5 a 8. Você pode estar se perguntando: quer dizer que, se eu servir, sou salvo? E Jesus e o Calvário? Servir jamais salva alguém, mas não servir pode trazer sérias consequências. Apóstolo Paulo fala sobre esse assunto em Efésios 2 versos 8 a 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Existe galardão, recompensa, para quem serve com excelência. Colossenses 3 versos 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Preste atenção nesse conceito de causa e efeito. Você não terá mais dúvidas a respeito de salvação e obras ou serviços. Jesus é a causa, o fundamento da salvação, como está escrito em João 3 verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O efeito da salvação são as boas obras que Deus deseja que em Cristo realizemos. O efeito da salvação é transformação de vida, ou seja, viver o fruto do Espírito. Gálatas 5 versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Para complementar, Tiago, irmão de Jesus, diz em Tiago 2 verso 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Tópico 2. Mordomia. Está escrito em 1 Pedro 4 verso 10 e 11. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos
aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. Amém. O conceito de mordomia cristã é responsabilidade de cada cristão em relação à administração dos bens espirituais e materiais concedido por Deus a ele. Apóstolo Paulo em 2 Coríntios 9 versos 10 e 11 afirma que é o próprio Deus quem nos dá os suprimentos. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para poderem ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Tópico 3. Diaconia significa servir ou administrar. A diaconia passa a ser formalmente um ofício dentro da igreja. A partir de Atos 6 versos 1 a 6 em Jerusalém. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: "E não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra." Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Em Filipenses 1 versos 1 e 2 a saudação do apóstolo destaca os diáconos. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Verificamos que começando na igreja em Jerusalém, o ofício do diaconato se desenvolvera com a aprovação e a bênção do Espírito Santo. Apóstolo Paulo enumera em 1 Timóteo 3 versos 8 a 13 as características do diácono e diaconisa. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, e depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Podemos resumir esta lição da seguinte forma: 1. Fomos criados para servir. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para que nós as praticássemos. Efésios 2 verso 10. 2. Servir é um ato de obediência. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, pelo contrário, sirvam mutualmente mediante o amor. Gálatas 5 verso 13. B. Uma forma de adoração. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Romanos 12 verso 1. C. Uma forma de mordomia. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 1 Pedro 4 verso 10. 3. Toda pessoa tem algo a dar e receber. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. 1 Coríntios 12 verso 7.
Assim encerramos a nossa lição.